Hoje conheceremos a trajetória audiovisual do cineasta indígena Tipiju Miqui, da região de Brasnorte, em Mato Grosso, no Cerrado brasileiro, que integra o coletivo de cinema Ijá-Mitili e cursa licenciatura em Pedagogia Intercultural na Unemate. Ele é o convidado da entrevista 218 do programa Vozes dos Biomas e do episódio 12 da série 7 Educomunicação Socioambiental em Pauta e do episódio 20 da série 15 Caminhos da COP30 no Brasil, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. Trabalhou até o momento em 15 produções, sendo 7 curtas-metragens, e já recebe reconhecimento internacional, como no Festival Black Star na Filadélfia, em especial ao documentário Anjaí, o Jogo de Cabeça dos Miqui e Manoque, dirigido por Tipiju e André Lopes em 2019. Tipiju, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas e no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc. Eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi a formação do coletivo audiovisual, que você é um dos criadores. Conta para a gente essa história. Olha, falar do coletivo assim eu me emociono, sabe? Porque eu tenho dedicado muito, né, a esse trabalho, né, de criação de coletivo. Fui um dos também fundador do coletivo de cinema em Amitili, juntamente com André Tupes Lopes, né, que é de São Paulo, que também foi uma referência para mim, né? E meu primeiro contato, né, com o meio de tecnologia foi em 2015 com André Tupes, né? Ele já trabalhava com oficina de vídeos, né? Então, pela primeira vez ele foi na aldeia, né, no qual eu estava organizando a festa de jogo de cabeça, né? Festa cultural. E aí ele já conheceu outros amigos, né? Então, aí eu me aproximei, né? Vi aquelas tecnologias, né? E eu gostei, né, de ver os meios de tecnologia, assim como câmera, fotografia, essas coisas, né? E aí gostei, né? E aí conversei com o André Tupes, né? Falei, vamos gravar organização, né, da aldeia, né? Após gravações, depois a gente sistematizou as imagens, né? E aí criamos um documentário que é o Jogo de Cabeça, Minha aí, Poipi, né? Que é o Jogo de Cabeça dos Manoque e Miqui, né? E foi finalizado em 2018, né, aquele documentário. Então aquele documentário circulou, né, em vários festivais e ganhamos muitos prêmios com ele, né? Também esse documentário tem levado muito além, né? Então eu participei de vários festivais em vários estados, né, assim como Brasília, né, BH, São Paulo, né, Cuiabá. Então esse documentário levou eu muito além, né, até fora do Brasil também. Na Europa eu participei, né, dessa mostra, né, com um documentário de Anhaí. E para você, assim, como é que esses documentários contribuem para o seu povo e para os indígenas de uma maneira geral? Que tipo de mensagem, né, que é principal para você? Eu acho que quando a gente faz um documentário que é feito pelo cineasta indígena, né, tem outra visão diferente, né? Então é muito riquíssimo, né, de ver um cineasta, né, de próprio, né, contando sua história, né, narrando sua história, né, do seu povo, né. Então o documentário que eu tenho feito para mim assim, foi significado porque eu levei as imagens e história, né, do meu povo para o mundo envolvente, né, para a sociedade não indígena verem, né, que a gente existe, né, que a gente está ali lutando também. A partir desse documentário a gente luta pelo território também, né. Então acho muito importante, né, da gente mostrar nossas culturas, né, a vivência, né, porque tem muitas pessoas não indígenas que não conhecem a realidade dos nossos povos, né. Então a gente mostrando a partir do documentário que para as pessoas verem, né, que pode mudar o pensamento dos não indígenas, né,
ver, né? Porque muitas vezes a gente recebe muita críticas, né? Assim, tipo, índio não trabalha, índio não faz, né? Por que que eles querem ter território, né? Então, a partir do documentário, a gente mostra, né, que é totalmente diferente. E para você, assim, você se fez formações, como é que você se aperfeiçoou, né? E o que você mais gosta de fazer na parte do audiovisual? O que mais te atrai, assim? Olha, eu comecei a interagir com os experientes, né? Busquei mais aproximar dos que já fazem, né, documentários, né? Eu tenho inspiração de André Tupchi, né, que ele foi um professor também, né, que me ensinou a aproximar do meio de tecnologia, e também para mim foi uma referência o Tacumã, né, que o Tacumã está aqui também, né. Tacumã é um cineasta indígena que tem muita experiência, muita história e muitos documentários, né, que é minha referência, né, que eu tenho muito orgulho por acompanhar a trajetória deles, né. Uma pessoa que também eu tive assim foi referência para mim, foi o Alberto Álvares, que é Guarani, que ele mora em Rio de Janeiro. Então eu tenho estudado alguma história dele, né? Como ele começou no mundo do cinema, né? E para a gente concluir, a gente está numa fase assim de eventos extremos, né, da crise climática, e a gente vai ter a Conferência do Clima, né, a COP30 em Belém, no Pará, em novembro, né, de 2025. Como é que você vê que o audiovisual indígena, por exemplo, pode contribuir com essa temática da crise climática? Olha, eu assim, porém, né, acho que a partir do cinema indígena, né, o que a gente tem feito um trabalho que é voltado à mudança climática juntamente com os mais velhos, né, e essa preocupação dos mais velhos, né, o que a gente vê é que a floresta, a maior parte está concentrada no território indígena, né, e aí a gente fica muito preocupado, né, com essa questão dessa mudança climática que geralmente mudou, né? Que é muito triste quando a gente fala. Eu meio que evito de falar sobre mudança climática, eu fico também emocionado, sabe? Eu fico triste quando a gente fala sobre mudança climática. Vocês têm passado muitos problemas, assim, né? Por exemplo, na sua região onde você vive, muitas alterações, assim, que dá para ser visíveis? Em relação à mudança climática, tem mudado muito, né? Praticamente no cultivo, né, de plantações da roça de toco, né? Os mais velhos nós jovens sempre cultivava roça comunitária, né? E plantava a diversidade de alimentos orgânicos, né? E hoje em dia tudo mudou, né? Com essa desmatação, com chegada de monocultura, né, plantação de soja, de milho, né, envolvendo veneno, né, agrotóxico, né, então acabou com isso que já não está produzindo mais alimentos, né, então a maior parte do agrotóxico está indo para a floresta e acabando com as plantas nativas também, né. E o que você gostaria assim de fazer de consideração final, né? Uma mensagem assim, fica à vontade. Falando, né, da sua experiência no audiovisual, né, como um cineasta, né, indígena. Eu tenho aprendido com os cineastas, né, assim como Tacumã e os outros, né, os grandes cineastas indígenas, é que a gente continua produzindo vários documentários, né, em prol do nosso povo, né, das lutas, né, pelo território, né, e sempre demarcando as telas de cinema, né, mostrando esse documentário para o mundo envolvente, né, porque a partir de documentário é que a gente cada vez mais se fortalece na luta, né, pelo nosso território, pelos nossos direitos também.
E em relação ao clima, né, precisamos cuidar mais das nossas florestas, né, e que esses grandes empresários, né, tomem esse conhecimento, né, de preservar mais a floresta, né, cuidar mais do ambiente, né, cuidar do mundo, né, porque só nós indígenas cuidando das florestas a gente não consegue salvar o mundo, né. Então, se a gente cuidar coletivamente, tenho certeza que esse mundo se torna cada vez mais melhor. Muito obrigada.